Bom dia para vocês. Todo mundo bom aí, né? Vamos dar continuidade aqui. Aula passada a gente finalizou aqui nas redes sem fio, né? As conexões wireless. Então vamos dar continuidade. Você consegue fechar ali, por favor? Para mim aqui não tá aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo fechar ela aqui. Nossa, de boa. De boa, de boa. Bom, então prosseguindo, agora, nós vamos para topologia de redes, tá? O que é a topologia? É a forma que a rede é construída, né? A forma que ela é estruturada, a infraestrutura dela. Então, a primeira topologia, a topologia barramento, né? Ou bus, que é isso? É uma rede onde se tem um cabo principal e todos os computadores se conectam nele, né? Então você tem aqui um cabo e aqui eu tenho os computadores, tá? Então esse cabo principal, né? Se eu rompê-lo aqui, o que vai acontecer? Ninguém mais tem conexão, né? Essa é a primeira tecnologia de rede, tá? Isso aí, essa tecnologia utilizava um cabo parecido com aquele cabo da TV a cabo, né? Aquele cabo grosso, rígido, bem rígido, né? O cabo coaxial, tá? Então, neste cabo tinha, né, os conectorzinhos parecendo aquele T, né, de cano, de encanação, e aí em cada T se conectava um novo computador. Só que era uma rede muito suscetível a falhas, né? Então um passou ali, tropeçou no cabo, dobrou o bicho, que ele rompeu, tchau. Ninguém mais tinha acesso à rede ou à internet, né? Aí a evolução aí surgiu a evolução do barramento, né? O barramento é um cabo reto, né? Pegaram ele, emendou uma ponta na outra, virou o quê? A rede anel, né? Então como que o que ganhou aqui com essa evolução, né, em relação a barramento? Aqui ganhou a evolução, né, primeiro de desempenho, né, nova tecnologia mais rápida, e na questão da disponibilidade também, tá? Se o cabo rompeu aqui dentro os dados circulam em um sentido só, tá? Vamos dizer que está em sentido horário, né? Então, se a internet entrou aqui, veio para cá, cortou aqui, esse cara continuou conectado e esse também. Aí esses dois ficaram off, que aqui foi onde rompeu. Então, percebe-se que já melhorou a disponibilidade dessa conexão, né? De 4 computadores dessa rede, só 2 que ficaram off, tá? Então essa é a evolução da próxima tecnologia da topologia de rede, que é a ANEL. Seguindo, a ANEL evoluiu, né? E surgiu a estrela, tá? Como funciona a estrela? Bem parecida com a ANEL aí também. Só que percebe aqui que o cabo passa em todos os computadores. Aí os dados passam de um para o outro. Então tem aquele delay ali, né? Se você tem um computador lento aqui e depois dele tem um mais rápido, então ele vai influenciar no desempenho da rede. Então como que resolveu esse problema? Coloca-se um dispositivo central. Não tem mais cabos
conectando um computador diretamente ao outro, e os cabos conectam direto nesse dispositivo central. Então, percebe-se que o cabo agora é individual. Então, se eu cortar aqui, só cai quem? Só esse cara. E eu não dependo do desempenho dele na minha rede. Eu só dependo de quem? Do dispositivo central. Tá? Esse dispositivo central é quem? O switch, né? Que a gente viu lá atrás. Então, essa rede só dá problema se o meu switch pifar. Tá? Mas o switch é um equipamento feito para isso. Né? Ele foi desenvolvido para possibilitar o acesso a uma rede. Então, você pega o desempenho dele ao operar uma rede e um computador, nem compara, né? É igual você pegar uma estrada de terra e colocar uma Ferrari e um Jeep, né? Quem foi feito para andar na terra? Vai ter o melhor desempenho, ok? Seguindo aí, depois da estrela, nós temos a árvore, né? A árvore, ela junta duas topologias. Né? Ela junta barramento, que é esse fio central aqui, porque aqui eu tenho um equipamento centralizado e daqui saem as ramificações que simulam a estrela, tá? Ah, por quê? Simula a estrela ali? Por causa desse servidor central. O servidor central está operando aqui como o equipamento que fica responsável pela rede, né? No lugar do switch ali, ok? E as ramificações ali, observa que passa por um antigo barramento ali, tá? É uma tecnologia parecida, mas não é ruim igual a outra. Isso aqui é utilizado para redes muito grandes. Então, precisa conectar uma rede na outra. Aí vai utilizando a estrutura do barramento nessa interconexão. E, por fim, nós temos a tecnologia de malha, topologia malha, ou mesh. Essa aqui é a melhor, né, a mais redundante. Porque todos os computadores têm diversas interconexões. Então, vocês veem aqui, né? Eu tenho uma rede com 6 computadores. Aí esse conecta nesse, nesse e nesse. Né? Esse já está conectado ali nesse e nesse. Esse aqui conecta nesse, nesse e naquele. E a mesma coisa acontece com os demais. Tá? Então todos estão interconectados entre si. Quem funciona assim hoje? A internet. Tá? Então, daqui, quando a gente vai acessar um site lá na Europa, né, tem uma fibra que sai do Brasil e vai lá para a Europa. Não só uma, né? Mais de uma. Exatamente seguindo esse padrão aqui. Então, se eu romper essa fibra, eu vou ficar desconectado? Não. O único problema que eu tenho aqui é que vai aumentar a rota, né? Daqui para cá, vamos dizer que gastava 1 minuto. Só que agora eu vou ter que vir para cá, eu vou ter que fazer o quê? Subir aqui e descer aqui. Então, vou gastar 1 mais 1, 2. Então, vai aumentar o tempo. Minha internet vai ficar mais lenta, minha rede vai ficar mais lenta, por causa do tempo de resposta está maior. Mas nunca vai ficar desconectado. Se romper 2 cabos, eu ainda estou conectado nesse cara aqui. Tá? Então, essa rede é uma rede para alta redundância, né? Altíssima disponibilidade. Ok? Hoje a internet funciona assim. E redes de grandes empresas, né? Gigantes, que não pode parar por nada. Ok? Então, topologia é isso, né? O tipo, a forma que a rede é estruturada, a tecnologia. Atualmente, as redes de pequeno e médio porte utilizam o método, né, a topologia estrela, onde você tem um switch que liga todos os computadores. E as redes de grande porte, igual a internet, uma rede gigante de uma multinacional aí utiliza malha, por causa da alta disponibilidade. Protocolos. Protocolos também é um tema campeão, né, de prova. Isso aqui é muito cobrado. Protocolo nada mais é que um conjunto de regras
para se estabelecer uma comunicação. Então, nesse momento aqui, qual que é o protocolo que nós estamos utilizando? A nossa comunicação. Português do Brasil, né? Se eu começar a falar russo aqui agora, vocês vão entender? Não, que é outro protocolo. Outro conjunto de regras, né? Você estava estudando português aqui agora, né? Protocolo nosso, de comunicação do nosso país, ok? Então, o protocolo de rede é exatamente isso. Para um computador comunicar com outro, comunicar com um roteador, comunicar com um switch, tem que ter um conjunto de regras para um entender o que o outro fala, tá? Porque quando começou a surgir as redes aí, se cada empresa criasse o seu idioma, né, o seu protocolo, ninguém ia conversar com ninguém. Ou ia ter um monopólio, né? Você ia ter que comprar os computadores tudo da Apple, né, o switch da Apple, tudo da Apple, ou então você comprar os computadores da Microsoft, os equipamentos da Microsoft, aí você ia mandar um e-mail para um amigo seu. Aí o amigo tinha tudo da Apple. Como é que ia comunicar? Não ia ter como comunicar. Então o protocolo foi estabelecido para esse sentido, né? Então o protocolo dos computadores, o protocolo de rede, é um idioma único, né, dos equipamentos, comunicar na rede mundial, na internet. E os mesmos protocolos são utilizados em redes internas também, fora da internet. TCP/IP, né? Aqui nós temos que é chamado de pilha de protocolos. Por quê? Porque são dois. O TCP é um protocolo, o IP é outro, tá? TCP, esse C é de controle. Ele pensa no seguinte: o TCP é um protocolo que é aquele cara que faz o controle de qualidade na empresa, né? Ele é o protocolo que faz o controle de qualidade na comunicação, nas redes, tá? Rede interna, internet. Então, é ele que garante que a informação chegou. Imagina aí, você envia uma informação importante para um destinatário, lá em São Paulo, né? Parente seu. Você não vai confirmar se chegou? Você confirma, né? Chegou inteiro, né? Quando você compra na internet, normalmente tem isso também, né? O correio vem, te entrega, pede para você assinar, confere, chegou inteiro, né? Você comprou aí no Mercado Livre, está inteiro, deu algum problema, tudo certo, ok, finalizou o processo. O TCP ele faz exatamente isso com a comunicação. Então ele envia a informação e pergunta para o destinatário: chegou? Chegou. Chegou ok, legível, tá tudo certo. Se deu algum problema no meio do caminho, a informação chegou quebrada, né? Faltando um pedaço, o receptor vai falar o quê? Não estou conseguindo entender. Reenvia. E ele faz o reenvio. É isso que garante que a nossa comunicação funcione. Por causa do TCP, tá? A característica. A função do TCP, controle, tá? Ele vai jogar a lista, né? E vai perguntar qual a função do TCP, qual a função do HTTP, por aí, tá? É a função, não tem muito o que cobrar além disso, só a função. Então, protocolo de controle de transmissão, tá? Então vai perguntar o que o TCP faz. A função, tá? Então, lembre, TCP. Todos têm o P, né? O P é de protocolo, né? O T de transmissão, mas o que importa mesmo para vocês guardarem é o C, de controle. Então, o TCP é o gerente de qualidade da internet. Ele é o cara que garante que vai funcionar, tá? Ao contrário do TCP, eu nem coloquei na lista aqui, que é o UDP. O UDP ele também envia, ele também faz transmissão. Só que ele não faz esse controle. Ele só manda, não quer nem saber, só joga. Então, o que acontece? Sabe lá o carteiro, ele para na sua porta, entrega, bate, ó, assina aqui, tá tudo certo, ok. Isso é o TCP trabalhando. O DP é o jornaleiro. Passa lá de cima da moto mesmo, assim, ó. Uma hora cai em cima do telhado, outra hora cai na casa do vizinho, outra hora cai na casa do cachorro, o cachorro come o jornal. Entendeu? Esse é o UDP. Então, mas o UDP, ele manda e não tá nem aí. Exatamente. Por quê? O UDP é utilizado para envio de voz. O telefone usa o UDP, né? O WhatsApp. Tudo que é voz é o UDP. Então, a ligação cortou. O que você faz? O receptor. Oh, cortou. Você está pedindo o reenvio.
Então ele não precisa fazer esse controle, tá? O TCP envia dados, né, texto, imagem. Então ele precisa fazer o controle. Então, essa é a diferença dos dois. Mas entre os dois, o TCP é o campeão de cobrança. É o TCP. Voz. O DP é voz. Sempre. E não faz controle nenhum. Só manda. E tchau. Foi, não quer nem saber. Tá? O controle fica por conta de quem está recebendo. IP. Esses dois são responsáveis pela internet funcionar mesmo. Tá? Os dois são os dois principais. Então, o TCP fazendo o controle e o IP fazendo o endereçamento. O IP chama protocolo da internet, né? Ele é o protocolo de endereçamento. Por quê? Numa rede, nós estamos aqui, né? 4 computadores conectados na rede. Eu vou lá e acesso. Chamo lá o site, YouTube. Como que o roteador vai saber que fui eu que pedi o YouTube? Pelo meu IP. Então, quando você compra na internet lá, o carteiro vai entregar na sua rua. Imagina ter seu endereço em 4 casas. Como é que ele vai saber quem vai entregar? Então, o endereço tem que ser único, né? Então, o IP ele faz isso. Um endereço único é uma rede. Aí existe o IP que roda na internet e o IP que roda dentro de uma rede interna, tá? Mas os dois têm o mesmo objetivo. Um endereço único para que os dados saibam para onde que estão indo. Ok? Então, por isso que é TCP/IP. É os dois aí que é a base da internet. Os demais roda por cima deles. Ok? Um fazendo o controle e o outro fazendo o endereçamento. DHCP. Esse cara está ligado diretamente ao IP. Tá? O DHCP nada mais é que um servidor de IPs de forma automática. Como assim? Você chegou na sua casa, tirou o celular do bolso, já está conectado, né? Navegando normal. Graças a quem? DHCP. Por quê? No roteador seu tem um serviço de DHCP que já entregou o IP automaticamente para o seu dispositivo. Se você desabilitar isso aqui, você chegou na sua casa, ninguém conecta automaticamente. Vai ter que conectar manualmente, você vai ter que ir lá colocar um IP manual, um monte de configuração manual para ele poder conectar a rede. Ok? HTTP, seu protocolo de transferência de hipertexto. Tá? O que é um hipertexto? Nós vimos lá no início. É o texto da internet com hiperlink. Então são textos com hiperlink, tá? Esse cara foi feito para transportar páginas web na internet. Então a função dele é essa, né? Um carrinho que carrega os sites, tá? Então essa é a função dele. Trafegar, carregar, transportar, né? Transferir páginas web, sites, ok? E o HTTPS? É o mesmo HTTP com a função de segurança, com criptografia. Por quê? Porque quando a internet foi criada, ela era uma rede para compartilhar informações. Simples, né? Com a popularização, né, tudo tem dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. Então, as mentes brilhantes aí do mal, né? Começou a ver uma oportunidade ali de roubar dados dos outros. Então, o HTTP, ele transportava dados em texto limpo, texto puro. Então, você digitava uma senha lá num site, 1234, 1234 navegava pela internet bonitão. Aí o cara interceptava e via sua senha, seu usuário e sua senha. O HTTPS veio para resolver esse problema. Então, esse é inseguro e esse é o HTTP seguro. Essa segurança aqui é através da criptografia, né? Utilizando a criptografia que é o TLS, né? O SSL, é a forma que encripta. Então, criptografia é você pegar as informações, embaralhar e só o destino que vai ser feito. Ok? Então, vou mandar uma mensagem para você lá na China, para ninguém roubar a nossa mensagem. Eu falo o seguinte, vamos trocar aqui, né? Onde tem vogal, eu vou colocar um número. A é 1, né? E é 2, I é 3, por aí vai, né? Então, vou escrever a mensagem. Aí, onde tiver uma vogal, eu troco por um número. Se alguém interceptar essa mensagem, não vai conseguir ler, né? Só vai saber quem? O destinatário. Você tem a chave para desencriptar, que eu já te falei. Troque as vogais por números de 1 a 5. Ok? Então, aqui assim que funciona
a criptografia aqui no HTTPS. Então, HTTPS aí também é campeão, tá? De prova. TCP, HTTPS. FTP, né? O protocolo de transferência de arquivos. O HTTP não foi feito para transportar texto, hipertexto? O FTP é feito para carregar o quê? Arquivos, tá? Então, quem vai utilizar um FTP? Um cara, né, o exemplo mais comum aí, o cara que está lá desenvolvendo um site, aí já colocou o site no ar para ver como é que tá a carinha dele, ele precisa mandar uma foto pro site, precisa mandar um vídeo, né? Ele vai enviar um arquivo, ele vai utilizar um protocolo de transferência de arquivos, que é o FTP, tá? Aí o FTP, ele pede lá usuário e senha, né? Tem um controle nele lá. DNS, isso aqui também é importantíssimo, né, para a internet. O DNS é um servidor, né, um sistema de nomes de domínio. Tá? O que é o nome do domínio? Nome dos sites. Né? Então, quando você vai acessar, eu quero acessar o youtube.com, você escreve youtube.com. Né? Só que o computador não conhece youtube.com, ele conhece um IP, que é o endereço. Então, o YouTube vai lá, o computador vai lá e converte, né? O DNS converte. Se não tivesse o DNS, nós ia ter que acessar o YouTube assim, ó, 172.16.10.101. Agora imagina, você vai escrever todos os IP dos sites que você gosta. Você tem que fazer uma lista, não é igual aquela lista telefônica, né? YouTube é isso aqui, Google é outro, e vai anotando tudo. Então quem tem essa lista? DNS. Né? A gente chama ele de servidor de nomes também. Ele converte nomes em IP e vice-versa, para facilitar a nossa vida. SNMP, esse aqui é um protocolo de gerenciamento, né? Gerenciar dispositivo em uma rede, para eu saber quem está online, quem não está, né? Só para me monitorar. Questãozinha aí, ó. Boa. Em relação aos conceitos de redes de computadores, assinale a alternativa que apresenta corretamente um protocolo de endereçamento de dispositivos. Qual que é a letra? Protocolo de endereçamento. Quem é o cara que endereça? O cara que dá endereço para os equipamentos. Quem é? CP, IP, HTTP, UDP, ICMP. Endereçamento. IP. TCP é o de controle, né? HTTP manda hipertexto. Textos, páginas web. UDP envia voz, né? Áudio. ICMP é um protocolo de teste, tá? Um teste que é chamado de ping. Né? Ping. Ping funciona dentro do ICMP. É só para eu saber se um dispositivo está conectado ou não. Né? Eu quero saber, meu roteador está funcionando? Dou um ping nele. Aí ele me responde, tá? Isso aqui a gente vê passando nos jornais aí, né? Quando some um avião. Né? O avião saiu e não chegou no destino. Aí o pessoal fala, né? A empresa está fazendo um teste de ping no motor do avião. Porque o motor ele é conectado com o fornecedor. O fornecedor dá um ping para ver se ele responde. Se ele responder, né? Ótimo, tá funcionando, né? Vai chegar na. Agora, se ele não responder, aí a coisa tá ficando feia, né? Se ele não responder, a chance de ter espedaçado tudo é grande, né? Você pode perguntar? Pode. Pode perguntar, tipo, qual que é o protocolo para verificar a conectividade de um dispositivo? Ou para descobrir se o dispositivo está online? Aí é o ping. Ou ICMP, né? Que o protocolo chama ICMP. E o teste chama ping. Então o ping ele roda dentro do ICMP, tá? Mais uma questãozinha com relação à rede de computadores, julgue o item. O protocolo TCP
Transmission Control Protocol é responsável por garantir que os dados sejam entregues corretamente em uma rede. Certo ou errado? Ó, protocolo de controle de transmissão. É o cara que faz o controle. É ele que garante que os dados vão chegar certo. Né? Se chegar errado, reenvia. Se não chegar, desviou a rota, perdeu. Manda de novo. Pode, isso aqui a chance é alta. Né? O TCP, o DNS e o HTTP ou o HTTPS são os protocolos mais cobrados. Os outros vêm de tabela, né? Nas outras alternativas. Seguindo, né? Que nós vamos falar agora sobre os tipos de redes. Né? Nós temos a rede LAN, que é a rede local, né? O que é uma rede local? É uma pequena rede, tá? Então a rede local é qual? É a rede lá da sua casa, a rede do escritório que você trabalha, da empresa que você trabalha. É uma rede que tem ali 10 computadores, 20, 50, tudo rede local, tá? Então, LAN vem disso, né? Local Area Network, rede local, tá? Ok. Uma rede limitada, tá? WAN é a rede geograficamente extensa, né? Quem é a WAN? A internet, tá? Que a gente chama de rede mundial, né? De computadores. Então, uma rede muito grande, ela é a WAN. O melhor exemplo de WAN é a internet. E a rede de um país inteiro também é WAN, tá? Que é um pedaço da WAN maior que a internet. Então, a rede do Brasil toda é uma WAN, que ela é muito grande. Mas ela é um pedaço da mundial, ok? Então, a rede geograficamente extensa é WAN. MAN é uma rede metropolitana, tá? Nós vamos considerar uma MAN uma rede da cidade, né? Imagina aí, todas as redes LAN juntas aqui em Montes Claros formam uma rede só. Tá todo mundo interconectado através da internet. Então, a MAN, tá? Aí, por exemplo, você tem uma universidade muito grande, né? Tem lá 10 prédios. Dentro desses 10 prédios, tem 10 redes LAN. Quando você juntar tudo, não vai ser só uma LAN, né? Então, ela vai ser uma MAN. Tem lá 300 computadores, 500, uma rede de uma empresa muito grande. Isso é MAN, rede metropolitana. E PAN, né? Não é o PRTPAN, mas é uma rede pessoal, tá? É uma rede dentro de 1 metro quadrado. Ou seja, é o seu celular, né? O seu relógio, né? O smartwatch aí, né? O fone que está conectado no relógio, está conectado no celular. Então é uma rede, só que é uma rede que roda em torno de uma pessoa, ok? Então, começando do maior para o menor, nós temos o WAN, a internet, depois MAN, que é uma rede metropolitana, uma rede de uma cidade, depois LAN, que é uma rede local, né, o escritório, seu trabalho, e depois a PAN, que é a rede sua rede pessoal. Ok? Tranquilo? Isso é de boa, né? De boa, de boa. Então, LAN house vem do quê? Desse LAN, né? O tipo de rede, uma rede local. A questãozinha aí. Em uma rede particular, que opera dentro e próximo a um único prédio, como uma residência, um escritório, uma fábrica. É usada para conectar os computadores e permitir que eles compartilhem recursos e troquem informações. Nós estamos falando de qual tipo de rede aqui? VPN, ISP, LAN, WAN ou MAN? Né? VPN e ISP a gente já corta, não tem nada a ver. Nós temos uma rede local, LAN, tá? Uma rede local de computadores, LAN. WAN é internet, MAN metropolitana, tá? O ISP nada mais é que o seu provedor de internet, né? A Oi, a Master, por aí vai. O VPN é uma rede virtual privada, né? A gente vai falar dela aí também, mas ela é uma conexão privada, segura, dentro da internet, tá? São 6. O sistema operacional Windows 10 possui um tipo de conexão que proporciona de forma mais segura o acesso entre a rede de uma empresa e a internet.
Por exemplo, esse recurso pode ser utilizado para trabalho ou pessoal. Nós estamos falando de qual recurso? Vocês acham? Recurso de segurança. Ping, VPN, DLL, DNS, DHCP. Qual é a alternativa? Deixa eu beber uma água aqui para vocês pensarem. Vê, qual letra? Letra E? Vamos ver? VPN, tá? Então, o que de fato é uma VPN? VPN é o que a gente chama tecnicamente de um túnel, tá? Por exemplo, você vai sair daqui e ir lá para o Rio de Janeiro, né, de carro. Você vai passar num monte de lugar que é perigoso, certo? Você pode ser atacado, roubado, né, sequestrado, morto. Tem vários riscos. Imagina se você tivesse um túnel que saísse aqui da sua casa, chegasse lá no destino seu no Rio de Janeiro. Um túnel privado, onde só vai passar você, o seu carro. Não tem interferência externa, ninguém pode entrar nesse túnel. Pensa nisso. Isso é uma VPN, ela funciona assim. Então, a VPN é uma conexão segura dentro da internet, que é um local inseguro, só que é um túnel privado. Só a informação sua que passa, de forma segura. Isso é uma VPN. Os caras chamam rede, né, virtual privada. Ela é uma rede virtual porque ela não é real, é só uma configuração. Ela é privada porque só passa você, ninguém mais acessa ela, tá? Então é uma conexão direta entre dois pontos. Quem trabalha de home office, por exemplo, usa uma VPN. Você está na sua casa, você vai acessar a internet para acessar a rede da empresa. Você vai pesquisar dados importantes, você vai mandar informações sigilosas, você vai receber informações sigilosas através da internet. Imagina, tem que ter uma conexão segura nesse meio aí, ok? Então, VPN é isso, né? Ping, nós falamos, né? Aqui, ó, aqui falou exatamente o ping, né? O ping é o teste de conectividade, que roda em cima do protocolo ICMP. DLL são arquivos de configurações que é compartilhado com algumas funções, né? Por exemplo, a DLL do Windows lá da função de imprimir. O Windows usa uma DLL, que é um arquivinho que ensina o computador como é que faz para conectar a impressora e imprimir. Aí você vai usar o WhatsApp vai ter uma DLL para imprimir? Não, ele usa a mesma do Windows. Aí você usa o Telegram, outro programa, você tem 10 programas que imprimem. Os 10 vão usar a mesma DLL. Então esse é um arquivo compartilhado para todos utilizarem e fazer a mesma função. DNS, nós já falamos, né? É o servidor de nomes. Né? Converte endereço IP em nomes de domínio, nome de site. DHCP é o cara que endereça automaticamente, dinamicamente, né? O servidor de endereços IP. Ok? Confundiu com DHCP? Isso. Mais ou menos igual. Não. O DHCP ele só vai te endereçar. Não. O, o, o DHCP só vai te dar um endereço pra você poder conectar na rede. Entendeu? Automaticamente. É só entrega. Endereço automático. Já a VPN, não. A VPN ela vai fazer um túnel, uma rede segura, né, entre o seu computador e o computador de destino, lá na sua empresa ou entre filiais, né, tá? É, agora finalizamos redes, né? Nós vamos avançar aí para a internet, né? Serviços da internet. Vamos ver de fato aí serviços que rodam na internet. Internet, né? World Wide, né? Web,
a www, né? Isso aí foi a fundação ali, o grupo que juntou para criar a internet, né? Então a internet ela existe já há um bom tempinho, né? Desde a década de 70 já tinha-se internet, né? Na Segunda Guerra Mundial já tinha ali o princípio da internet, né? Que eram algumas redes, de forma que o exército dos Estados Unidos se comunicava através dessas conexões, que era a base ali da internet, tá? Depois viram que era interessante nessa comunicação, né, mais fácil para compartilhar informações, aí estenderam, além de fins militares, a fins das universidades, né? Então as universidades dos Estados Unidos começaram a criar a primeira rede ali, de fato, que eram os primórdios da internet, ok? E aí criou-se o World, né, o Wide Web, que é uma fundação responsável por criar, né, a internet de fato, como que foi criado os protocolos, tudo definido lá. Um grupo que desenvolveu a internet, tá? Então, nós temos na internet o quê? Websites, né? E páginas web. Então, o website é o site em si. Página web é a página que roda dentro do website. Então, imagina o seguinte, você tem um livro, o livro tem diversas páginas, né? Então, o livro, ele é o site, ele é o website. E cada página é o quê? Uma página web. Então, quando você acessa lá, globo.com, você entra na página home, né? A primeira página. A primeira página daquele site. Aí você vai para notícias, é outra página. Esportes, outra página. Tá? Economia, outra página. Então, associa assim. O site é um livro e cada página desse livro é um website. Ok? E a web, né, que a gente chama de web, né, do World Wide Web, dos www, o último W é a web a gente considera como a internet, né? Então é o repositório mundial de páginas web. Então é a biblioteca mundial, né? Cada lugar tem um livro com diversas páginas e juntou tudo, você tem a web, a biblioteca gigante aí de websites. Intranet, né? Nós já sabemos que é a internet, que é a rede mundial de computadores, que é formada por diversas outras redes, né? Então tem diversas redes LAN que vão se conectando e formam a rede MAN, as MAN se conectam e formam a WAN, que é a internet. Aí nós temos a intranet, que é um tema também campeão aí de prova, tá? De intranet, intranet cai demais. Quando tem no edital intranet mesmo, né? Isso aqui cai, se tá no edital, basicamente cai alguma coisa de intranet, tá? Se tiver alguma questão sobre redes, provavelmente a chance de cobrar a intranet é muito grande. E a intranet é muito tranquilo, tá? Vocês vão ver, entender a intranet como uma versão miniatura da internet, tá? Então, ela é uma versão miniatura, ou seja, ela tem todos os recursos da internet, só que ela é o quê? Privada. Ela é de uma empresa específica, tá? Precisa de ter permissão para acessar, usuário e senha. A internet é uma rede pública. Todo mundo acessa livremente, em qualquer lugar do mundo. A intranet, ela tem todos os recursos da internet, né, os protocolos, a mesma coisa. Tem site, tem tudo dentro dela. Pode rodar qualquer coisa. Só que ela não é pública, ela é privada, ela é de uma empresa, tá? Então a empresa tem a intranet dela com as páginas lá, onde mostra o desempenho da empresa, né, o desempenho dos funcionários, né, o dia que vai ter aumento e por aí, né? Informações relacionadas à empresa. Então são informações públicas? Não, são informações privadas. E para acessar a intranet precisa de quê? Permissão, através de um usuário e de uma senha, tá? Então, no termo intranet, o que vai ser cobrado? Ela é pública ou privada? Privada. Precisa de usuário para acessar? Sim. Qualquer pessoa acessa? Não. Acessa de qualquer lugar do mundo? Não. A intranet se acessa de dentro da rede da empresa, tá? Você tem que estar lá, dentro da rede da empresa. Dentro da empresa, ok? E quando eu estou fora da empresa e quero acessar a intranet, através da internet, eu vou estar acessando um recurso que chama extranet.
É o mesmo recurso. A diferença é só de onde você está acessando. Então, se você está de casa acessando a intranet da empresa, ou você está numa filial acessando a matriz, você está acessando a extranet. Ou um cliente acessando a intranet, um fornecedor acessando a intranet, ele vai estar acessando a extranet. Tá? A diferença é só de onde vai estar acessando. Mas vai estar acessando os mesmos recursos. Ok? As mesmas páginas. Então, internet, né? Intranet e extranet, né? O termo parece ser confuso, né? Os nomes são parecidos. Mas tranquilo. Ok? Deu para pegar aí? Entenderam? 100%? Tá? Então, utilizam os mesmos recursos, né? O objetivo é o mesmo. Os mesmos protocolos, tá? TCP/IP, HTTP, HTTPS, tudo. Tudo. Beleza? Questãozinha 1 aí. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente uma intranet? A. Um ambiente de rede interno de uma organização. Seus recursos, sistemas, página web, etc., normalmente são acessados somente por pessoas autorizadas ou que possuem acesso à rede interna. Essa tá boa, né? Essa tá bonita. Vamos ver as outras. D. É uma área da rede que não tem acesso à rede local. Normalmente é utilizada para hospedar sistemas e páginas web que são acessíveis por qualquer pessoa através da internet. Qualquer pessoa, não, né? E aqui ele falou também, ó, não tem acesso à rede local. Isso aqui também não, tá? Quando você acessa a intranet, você está dentro da rede local da empresa. Você está lá na LAN, ok? Então a B está errada. C. É um segmento de rede utilizado para interligar duas redes locais que estão localizadas em locais geográficos distantes. Isso aqui é uma conexão entre duas redes geograficamente distantes? Não, né? Tem nada a ver. D. É um tipo de rede utilizado somente em redes domésticas? Não. Intranet é de empresas, né? Casa nenhuma tem intranet. É um segmento que fica na rede interna de uma organização. Por ser desprotegido, normalmente não é acessível pela internet. Errado. Ela é desprotegida? Não. Protegida. Acessível pela internet. Não é acessível pela internet? É acessível pela internet. Quando você está na filial, você acessa a intranet, né? O cliente, o fornecedor também, através da extranet. É exatamente isso, tá? Então vocês veem que cobre exatamente nesses pontos. É público, é privado? Precisa de usuário e senha ou não? Tá? Acesso pela internet ou não? É tranquilo. Tá bem tranquilo mesmo. Sim. Aham. Pouquinho. Tranquilo. Seguindo, né? Os cookies. Os cookies são arquivinhos, né? Que são salvos no nosso navegador. E o objetivo dos cookies é o quê? Salvar as preferências do usuário, tá? Então, quando fala em cookies, você já lembra logo. Aquele site que você precisa entrar com a senha. Ele pergunta se você quer salvar a senha? Para facilitar a sua vida, para você não precisar lembrar da senha. Onde é que salva essa senha? Um cookie, tá? Quando você entra na Shopee lá e guarda os itens no carrinho, você está guardando onde? No cookie, tá? Porque o site mesmo, lá no servidor, ele não quer nem saber quem é você e o que você gosta, o que você está salvando. Isso vai ser salvo onde? No seu navegador, lá no seu computador, localmente, tá? Isso é cookie. Então, o objetivo do cookie é melhorar a interação do usuário com o site. É para personalizar, né? Eu gosto do site assim, com tal idioma, né? E isso, o cookie faz isso. Essa é a função dos cookies, tá? E devido existir diversos, né, problemas aí de malware relacionados a cookies, aí sempre que você entra no site agora ele pergunta, né? Pode salvar os cookies? Sim, não, tal, por esse motivo. Que existem diversas formas, né, de fraudes através de cookies também. Ok? Então, o cookie ele quer o quê? Reconhecer cada usuário, cada cliente. Tá? Tipos de cookies, né? Tem os cookies que são temporários,
Então você fechou o navegador, já não salva mais nada, é só para aquele momento ali. Cookies persistentes, né? Fica salvo no seu computador. Normalmente a maioria são dessa forma, né? Persistente. Cookies de primeira parte, né? São criados pelo site que você está visitando. Cookies de terceiros. Qual que é a diferença, né? O cookie de primeira parte, você entra no site do Terra. Aí tem um cookie que foi feito pelo Terra. Ele é um cookie de primeira parte. E o cookie de terceiro é um cookie que é feito por outra empresa. Só está rodando naquele site ali. Tá. Um cookie de propaganda, né? Os AdWords. Cookies de terceiro. Aqui é onde estão os grandes problemas, né? Por isso que o site sempre pergunta, se deseja salvar esse cookie de terceiro e tal. Por esse motivo. Normalmente relacionado à publicidade, tá? E o problema é que quando a publicidade, que é um AdWords, né? Ela é problemática, né? A publicidade não é real. Ela te leva a um erro, né? A um problema. Nós usamos esse tipo aí de mal aí também. Então, cookies é isso, tá? Para salvar suas preferências no site. URL, né? O localizador uniforme de recursos. O URL é um localizador, né? O link é o endereço de um site, o endereço de um recurso na internet. Esse recurso pode ser um site, esse recurso pode ser uma foto, esse recurso pode ser um vídeo, qualquer coisa. Tá na internet. Público na internet pode não ser público também, né? Na verdade, está compartilhado na internet. Tem que ter um endereço, tá? Então, você vai mandar um presente aqui para alguém lá no São Paulo. Você tem que ter, né? O endereço completo. Rua, número, casa, se for um condomínio. Né? Tem o endereço lá da rua, tem o prédio, o apartamento, o bloco, não sei o que, tudo. Se completa. A URL é isso. Exatamente. O endereço completo e exclusivo, né? De um recurso. Então, como diz ele, é um CEP de... Ok? Então, o que temos, né, dentro da URL? Temos... A URL começa com protocolos, né? Por isso tem lá HTTP, HTTPS, dois pontos, ou FTP, quando eu vou enviar um arquivo dessa URL. Tá? Depois é um domínio. O que é o domínio? O nome do site de fato. Onde está. Depois é um caminho, que é o caminho da pasta onde está aquele recurso. Tá? Se vocês observar na barra de endereço de um site lá, tem um caminho nas barras como se fosse a barra lá do explorador de arquivos do Windows. Tá? Um site, ele é uma pasta. Dentro dele tem diversas outras pastas, com diversas outras páginas, os arquivos ficam guardados em pastas mesmo, né? Um site fica dentro de um servidor, que é um computador em algum lugar do mundo. Então, você tem lá o site do Globo, né? Tem lá a pastinha com um monte de subpastas e cada subpasta são as páginas web, tá? Por isso que tem esse endereço. O domínio é um nome exclusivo que identifica um site na internet. Site ou qualquer outro recurso que quer que seja, tá? Os tipos de domínio são classificados pela sua função ou localização ou finalidade, né? Qual lugar do mundo, qual que é o objetivo daquele, qual que é a função daquele domínio, ok? Vamos ver aqui os tipos, né? Existe o domínio genérico, né, de nível superior, tá? Então, normalmente, o mais comum aí, né? O domínio comercial, né, o .com, tá? O objetivo dele é o quê? Você sabe que você viu um site .com, ele é o quê? Um site de comércio, para vender alguma coisa, né? .org, uma organização sem fim lucrativo, né? .net, foi feito para provedores de internet, tá? Esses são usados o quê? Globalmente, sem restrição, qualquer lugar do mundo. No Brasil tem um site .com, .org, né? Na China tem .com, .org, meu jeito. Domínio de código de país, né? Isso aqui é o que tem no final de todo site, né? O .br, .us, .jp, .cn. Então, cada país tem o seu domínio, mostrando o quê? A localização geográfica de onde está aquele recurso.
aquele site, ok? Então tem um .com, que é geral, e tem um .com.br, .cn lá na China. O objetivo desse é mostrar de qual país aquela URL está chegando. Domínios patrocinados. Os domínios patrocinados é mais uma segmentação aí, né? Então tem .edu para escolas, né? Educacional. .gov para sites do governo. .mil para sites militar. Então, vocês percebem que os domínios vão separando, né? Ou geograficamente, ou pela função dele, né? Para que serve aquele site. E os genéricos, né, de nível superior novos, né? Porque tem um genérico de nível superior, que é o .com, né, o comercial. Aí pegou o .com e ramificou, né, nichou ele. Então, dentro do comércio, existem diversos nichos, diversos segmentos. Então, tem o .tech, para empresas de tecnologia, .store, para e-commerce, .blog, para exatamente os blogs, tá? Então, foi uma reestruturação. Ok? Nichos, propósitos específicos. Então, esses são os domínios. Então, no geral, o domínio é o quê? O nome de um site. Né? Google.com é o domínio do Google. Tá? Aí o .com já é um de nível superior, né? Comercial. Aí pode ser .tech, .gov, tá? .edu, por aí vai. Navegadores são programas para você acessar a internet, né? E navegar por ela, tá? Então esse é um software que te permite o acesso à internet. Os navegadores atuais aí hoje, né? No momento, o Mozilla Firefox, né? O Safari, o Chrome, o Edge, né? Tem o Opera também aqui, né? Aqui tá esse Internet Explorer, mas Internet Explorer já morreu, né? Aposentou. Agora é o Edge que está aí substituindo ele, tá? Aí nós vamos ver algumas funcionalidades do Chrome, tá? Que é o mais cobrado aí. O Chrome foi lançado lá em 2008, né? Na época que o Internet Explorer reinava. E pela sua facilidade de uso, né, robustez e velocidade, o desempenho do Chrome é muito bom. Ele foi cada vez ganhando o mercado, né, despontando aí, e o Internet Explorer foi ficando para trás. Inclusive o Internet Explorer aposentou no Windows 10, né, e veio o Edge com o objetivo de ser bom igual o Chrome. Então o Chrome é a referência, né, de navegador. Simplicidade e robustez, né? Simples e fácil e rápido. Principais funcionalidades, né? Favoritos. O que são os favoritos em um navegador? Os favoritos são sites que você acessa diariamente ou com uma certa frequência e você não quer ficar pesquisando ele todo dia quando você vai acessar. Você salva ele nos seus favoritos, tá? Então, clicou na estrelinha lá no canto, lá na barra de endereços, ele vai para sua lista de sites favoritos. Ok? Então ele vai aparecer na barra de favoritos. Tem a lista de favoritos e a barra de favoritos, né? A barra de favoritos é aquela que aparece logo abaixo da barra de endereços. Você clicou lá, já vai direto para o site. Se você salvar na lista de favoritos, aí você tem que clicar lá nos 3 pontinhos, favoritos, aí tem lá, lista de favoritos. Ok? Duas formas de acessar o mesmo recurso. Ctrl D no Chrome, né? Para adicionar o seu site aos favoritos. Que é a mesma função de clicar lá na estrelinha. Tá? Extensões. Né? Extensões são pequenos aplicativos que rodam em um navegador, dando uma funcionalidade que ele não tem. Então você tem uma extensão lá que pode ser de segurança, para evitar phishing, nós vamos ver mais para frente, né? Alguns tipos de ataques. Tem extensões para editar alguma imagem, extensão, diversas coisas. Tá? Extensões que vai te possibilitar fazer um download de um vídeo, por exemplo. Então, tem extensões de todo tipo. A extensão vai dar uma função ao seu navegador que ele não tem, o padrão. Histórico é o registro,
de tudo que você acessa no navegador. Então, no histórico mostra lá o dia, a hora e tem um link, né, a URL do site que você acessou. Esse é o objetivo do histórico, tá? Ctrl H para eu abrir o histórico. E, ao contrário do histórico, nós temos a navegação anônima. Navegação anônima é a forma de você navegar sem registrar no histórico do seu navegador. Então, quando você navega de forma anônima, você não registra seus acessos no navegador, tá? Tecla de atalho, Ctrl Shift N, para me abrir uma nova aba em navegação anônima. Aquela tela preta lá que abre. Então, não registre o navegador. Isso quer dizer que o seu anonimato é total? Não. O anonimato é só para o seu navegador, tá? Não existe anonimato na internet. O seu provedor registra tudo que você acessa. Só que não é anônimo, mas é sigiloso, tá? Então, o provedor não pode ter acesso, né, a esse registro. Só por ordem judicial. Então, quando você está sendo investigado, aí a ordem judicial chega lá e quebra esse sigilo. É igual o sigilo bancário, né? O banco pode ter acesso. Só com ordem judicial. Ok? Detalhes importantes, né? Do Google Chrome aí. Esse ponto aqui é bem bom também, tá? Ctrl T me abriu uma nova guia. Ctrl N para me abrir uma nova janela, tá? Então, o Ctrl N eu vou abrir, se você está com a janela do Chrome aberta, você vai abrir outra janela. Né? No Ctrl T você vai abrir somente outra guia, né? Outra abazinha. Ok? Alt F4 no Chrome ou em qualquer lugar do Windows você vai fechar a janela. O Alt F4 sempre vai fechar tudo. Tudo. Você vai apertar o Alt F4, está com 10 janelas abertas. Apertou 10 vezes, fechou tudo. Na 11ª vez que você apertar, ele vai aparecer. Deseja desligar o computador? Ele fecha até o Windows. Ctrl Shift T, essa é boa, para reabrir guias fechadas. Ou páginas também. Então você fechou. Ou esqueci, eu tinha que olhar mais uma coisa naquele site lá. Qual que foi mesmo? Nem lembro mais qual que era. Você dá um Ctrl Shift T. Aí reabre aquela página. Ou a guia, se você tiver com o navegador aberto. Ctrl Shift Del, né? Parecendo com Ctrl Alt Del. Você limpar os dados de navegação lá no histórico. Tá? Você apagar o que você acessou. Ctrl J para abrir a pasta de downloads. Aliás, a lista de downloads. Né? Vai abrir direto no navegador. Quando você baixa, não fica lá no cantinho, você clica, aparece uma listinha. É aquela lista lá que vai abrir. Tá? A pasta de download só vai abrir se você for lá no explorador mesmo. Ok? Então, desses atalhos aqui, campeão, né? Alt F4, todo mundo já sabe. Ok? Essa aqui, ó, Ctrl Shift T para reabrir janelas, sites fechados. Ctrl J também, cai muito. List downloads. São esses. Os campeões aí. Campeões dos campeões. Ok? Seguindo, né? Os navegadores. Nós temos aí os mecanismos de busca na web. O que são mecanismos, né? São os buscadores, né? Se tratando de buscadores, é quando você precisa de um recurso para localizar alguma coisa na internet. Então, falou de buscador, a gente já pensa logo no Google, né? Tudo que você vai acessar hoje, você não procura o nome do site mais, né? Você procura o Google, né? Então, existem diversos, né, buscadores. Como que o buscador funciona, né? Ele vai procurar aquela palavra-chave. Tá? E ele tem um algoritmo que vai filtrar aquela palavra-chave e trazer os resultados para você. Ok? Então, o mecanismo de busca, né, os buscadores, ele rastreia, indexa e recupera. Tá? O que é esse rastreamento? Rastreamento é quando o mecanismo de busca sai pela internet, varrendo a internet, rastreando sites, indexando. O que é indexando? Salvando um endereço, um índice. Quando você abre um livro, não tem um índice? Tem lá, página tal, tal assunto. Página tal, tal assunto. O Google e os outros buscadores fazem exatamente isso. Isso que é indexar. Página tal está em tal URL. Página tal, está em tal URL. Então, quando você pesquisa, ele já olha índice tal,
página tal, palavra-chave, tá no índice tal, tal URL, abre rapidinho pra você, tá? E recuperar é exatamente esse processo. Quando você pesquisa, ele vai lá e faz a recuperação, acessa a URL dele, através do índice. Ok? Como que funciona, né, a fundo aí? O rastreamento, a indexação, né? O rastreamento também é chamado de crawling, né? Ele usa robôs, né? Ou spiders, são aranhazinhas, né? Esses robozinhos saem pela internet procurando novos sites e colocando na lista lá no índice e sites que foram atualizados. Então, a URL trocou, ele olha, ó, essa URL terminava com 5, agora termina com 10. Então, teve alguma atualização aqui. Vai lá e atualiza, tá? E o objetivo é o quê? Descobrir novos conteúdos na internet, ok? A indexação, como eu já disse, é quando o navegador, o buscador, aliás, ele vai guardar esse endereço, né? Dentro da sua lista lá. Imagina o tamanho da lista do Google, né? Em todos os sites, ele tem todos os sites do mundo. A gente não pode afirmar isso, tem todos, né? Mas é só por questão de tempo. Você criou um site agora, daqui a pouco ele já vai ser indexado. E a consulta é por meio de classificação. Então ela tem um ranking, né? Conforme você vai acessando, ele vai ranqueando os resultados melhores, tá? Para ele cada vez ter um resultado mais efetivo. Ok? Exemplos de buscadores, né? Mecanismos de busca. O Google é o campeão, né? Tem um Bing, que também é um buscadorzinho, né? Na minha opinião, marromeno, né? Eu não gosto dele. O DuckDuckGo, né? Ficou pequenininho aqui, mas esse DuckDuckGo é um buscador que foca na privacidade. Ele não te rastreia, tá? O Google registra os seus acessos e os outros também. Então, para ficar mandando aquelas propagandas depois, você pesquisou bicicleta, aparece um zilhão de bicicleta depois, porque ele te rastreia. O DuckDuckGo, não. Você pode pesquisar à vontade. Tem o Baidu, né, lá, o buscador principal lá na China. Tem o Yandex, o mais conhecido lá na Rússia. O Yandex também é um buscador muito bom, tanto quanto o Google, tá? Principalmente por busca por imagens, né? Interessantíssimo mesmo. Operadores de pesquisa, isso é um tema novo. Está caindo nas provas de concurso aí cada vez mais, tá? O que são esses operadores? São filtros para você fazer uma busca mais efetiva, tá? Porque você pesquisar no Google lá, escreve só assim, ó, terra. Aí vai aparecer o site do Terra, vai aparecer gente vendendo terra para planta, vai aparecer um lote, né, vendo uma terra em tal lugar. Tudo que tiver escrito terra vai aparecer, né? Vai aparecer um resultado assim, ó, 1000 resultados com terra. Aí, onde vem esses operadores? Os operadores vêm para filtrar. Então, eu estou falando de terra, só que estou querendo falar só do planeta Terra. Eu quero informações sobre o planeta Terra. Aí eu escrevo planeta Terra entre aspas duplas, tá? Aí vai vir exatamente aquilo. Ou então eu coloco carro vermelho. Aí vai vir um monte de coisa sobre carro vermelho. Eu quero específico, né? Sobre qual modelo. Eu quero um Gol vermelho 2000. Vai vir, se eu pôr entre aspas dupla, vai ser exatamente aquilo ali. Então é uma forma de filtrar, tá? Os buscadores têm essa função. Então a aspa dupla, como eu disse, ele traz a frase exata, uma correspondência exata. Então você quer pesquisar um nome de uma pessoa, você coloca lá João da Silva, né? Se você colocar só João da Silva, aí aparece João da Silva fez isso, fez aquilo, tal, tal, né? Aí você coloca entre aspa dupla, João da Silva pintou, né? Então vai aparecer só aquele assunto ali específico, tá? Como eu coloquei aqui a restrição por aspa dupla, é uma frase exata, eu posso colocar um menos. Ou seja, eu quero tal assunto menos isso, né? Eu quero planeta Terra menos planeta Terra, Animal Planet lá. Aí eu quero aquele assunto, exclui o restante, tá? Estou pesquisando, né? O Gol vermelho 2000 menos o Gol quadrado. Quero o redondo, ok?
Existe o operador que chama site, dois pontos. Esse site, ele restringe a fonte. Então, eu quero pesquisar João da Silva no site facebook.com. Então, eu coloco site, dois pontos, facebook.com, entre aspas dupla, João da Silva. Tá? Se eu não colocar site, ele vai procurar João da Silva em tudo. Se eu colocar o site, vai ser naquele site específico. Ok? Existe o operador que chama file type. Aqui é o quê? É o tipo de arquivo. Então, estou pesquisando, né, João da Silva no site Facebook e o file type, dois pontos, PDF. Ou seja, estou procurando somente PDFs. Ou então TXT, então XLS, né, DOC. Então isso é muito bom para você fazer uma filtragem completa. Tá? Eu quero pesquisar questões da OCP, file type, PDF. Eu não quero questões de site, de outro tipo de arquivo, eu quero só os PDFs. Ok? Entenderam? Então, esses são os operadores de busca. Tá? São filtros. E muito úteis no nosso dia a dia também. Podem observar. Quando você pesquisa um termo em aberto no Google, aparece lá 1000 resultados. A partir do momento que você coloca qualquer um desses operadores, de 1000, o resultado o trem já cai para 50, ou 20, ou 10, dependendo da sua filtragem. Ok? Transferência de arquivos, né, pela internet. Então, a gente já viu lá atrás, né? Eu posso enviar e receber arquivos pela internet. Então, a internet foi criada para fazer o compartilhamento de informações. Aí criou-se o HTTP para transferir somente texto. Aí criou-se o FTP, que é um outro protocolo para transferir arquivos. Né? No início a internet só tinha texto. Depois viu a necessidade de fazer a transferência de arquivos também. Pode ser uma foto, pode ser uma música, pode ser um vídeo. Ok? Então o FTP, né, o File Transfer Protocol, é o mais antigo. É o mais conhecido. Tá? Ele usa essa porta 2021, né? Porta de comunicação. É para saber exatamente onde vai finalizar aquele endereço. Né? Então, uma informação que vem via FTP, ele é um arquivo. Então, ele vai entrar na 20 ou na 21. Se for um HTTP, ele já não vai entrar aqui. Na HTTP vai entrar direto na 80. Tá? Essa questão de porta é menos cobrado. Eu já vi algumas questões, né? Mas vale a pena frisar também. Aí, uma questãozinha. Acerca dos mecanismos de busca do web Google, que ocorre ao se acrescentar o caractere aspa dupla antes e após a frase a ser pesquisada, conforme o exemplo a seguir. Né? Concursos Públicos 2018, entre aspas, dupla. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu coloco as aspas dupla. Será realizada uma pesquisa excluindo os termos, entre aspas? Será realizada uma pesquisa por frases com assuntos semelhantes ao contido nos termos, entre aspas? Será realizada uma pesquisa por uma frase exata, na ordem exata, no contido, nos termos, entre aspas. Será realizada uma pesquisa que contenha somente um dos termos, entre aspas. Será realizada uma pesquisa apenas com caracteres numéricos existentes nos termos, entre aspas. Letra C. Frase exata e na ordem exata, tá? Então, quando você coloca entre aspas, o Google procura aquela sequência de caracteres. Exatamente. Ok? Então, exclusão é com menos, né? O hífen. Colocou um menos, né? Vai sair muito mais resultados. Entendeu? Onde tiver alguém falando de concurso 2018, até post, tudo vai aparecer. Aí quando você coloca entre aspas, ele vai fechar só nos 2018. Quando você não coloca aspa, ele pega até de outros anos. Pega um monte de trem. Pega tudo relacionado a concurso, tudo relacionado a público. Entendeu? Isso, exatamente. Porque ele pega as palavras-chave. Tudo relacionado a 2018, aqui já pega fechado. Entendeu? Questão 3.
O espaço onde ficam armazenados os arquivos estáticos dos sites visitados para que, quando o usuário visitar novamente a página, o carregamento seja feito com mais rapidez e a navegação tenha maior agilidade. O que será isso? Uma nova guia, um cache do navegador, navegação anônima, favoritos, memória do navegador? Qual a resposta aí? O que vocês acham? Né? Parecido, né? Parecido com favoritos, tá? Todo mundo confunde com favoritos, tá? Favoritos é só um local para você salvar tudo que você acessa para facilitar aquele acesso. Você não precisa ficar pesquisando todo dia. Ah, todo dia eu acesso o terra.com. Não precisa pesquisar todo dia no terra.com, salvando favoritos, tá? Isso aqui é cache do navegador. Para que isso? Você abriu o site hoje, terra.com. Aí ele demorou 1 segundo para abrir. O Google pesquisou e achou. Você fechou, abriu de novo. Quando você pesquisa terra.com, ele já está no cache. Ele vai gastar meio segundo para abrir, tá? Por quê? O endereço dele já está salvo ali, entendeu? O favoritos é só um acesso facilitado, tá? É tipo, o favoritos é um atalho para aquele site, tá? O cache, o navegador salva automaticamente o que você vai acessando, para se você acessar depois, ele abrir de forma rápida, porque ele já conhece o caminho, já sabe onde é que foi. O Google não precisa pesquisar de novo aquele endereço, entenderam? Correio eletrônico, né? Correio eletrônico é uma forma de comunicação via internet, né? Dos primórdios da internet, e está aí até hoje, nos meios corporativos principalmente, né? Envio de mensagens eletrônicas aí, tá? O e-mail, ele é uma comunicação assíncrona. O que é que significa? Não é uma comunicação em tempo real, tá? O WhatsApp, por exemplo, ele é síncrono. Você mandou a mensagem, enviou, já chegou no destino, na hora. Esse aqui não chega na hora. Você mandou um e-mail, ele vai para a caixa, vai para o operador, sei lá, para o seu servidor, pode ser lá o Gmail, por exemplo. E depois ele faz o envio para o cliente, para o destinatário, e ele recebe, tá? Então, um e-mail, você não precisa estar online para receber ele. Seu computador pode estar desligado. A hora que você ligar, a mensagem vai chegar para você. Isso significa ser assim, ok? Os dois não precisam estar online ao mesmo tempo. Igual um bate-papo, né? Uma sala de bate-papo. Você assim estar online. Protocolos, né? Do e-mail. São os mais cobrados aí. Então, os protocolos são SMTP, POP3 e IMAP, tá? Qual que é a função de cada um, né? SMTP, POP3 e IMAP. O SMTP, ele envia o e-mail. A função dele é enviar. O POP3, ele recebe o e-mail. Só que ele recebe e faz um download para dentro do seu computador. O IMAP, ele também recebe. Só que ele só recebe. Ele não faz o download, tá? Então, quando você tem um Outlook lá no seu computador, ele está configurado lá como POP3. O e-mail chegou na caixa lá, no servidor seu, na nuvem, ele vai fazer um download para dentro do computador. Fica salvo lá na pasta de e-mails. Se você tiver configurado como IMAP, ele não vai fazer esse download, tá? Esse e-mail vai ficar na nuvem, igual funciona o Gmail seu, né? O seu Gmail não baixa nada para dentro do seu computador. Fica tudo lá na nuvem, do Gmail. Essa é a diferença, tá? Então, um CP só envia, IMAP só recebe, e o POP3 recebe e faz o download, ok? Os clientes de e-mail, né, que a gente chama, igual Outlook e Gmail, existem dois tipos de cliente de e-mail, né? Existe o que é o web e-mail, que é aquele cliente de e-mail que funciona no site.
Gmail, Yahoo, Hotmail, né? E existe o cliente de e-mail que é desktop, que é aquele que você instala um programa no computador. Exemplo, Outlook, exemplo, Mozilla Thunderbird, né? Aí esse cara, ele está instalado, um software instalado no seu computador. Ele é chamado desktop, ok? E ambos, os dois, tanto web quanto desktop, pode utilizar o POP3 ou IMAP normalmente. Uma coisa não está obrigatoriamente relacionada à outra, ok? Normalmente, né? Normalmente, o webmail utiliza o IMAP, mas você pode configurar ele também para POP3 para fazer o download para dentro do computador. E normalmente o cliente de e-mail desktop ele utiliza POP3, que ele salva dentro do seu computador, mas você pode pôr ele para IMAP também, ok? Só questão de configuração. E para envio só tem o SMTP mesmo. A questãozinha aí da banca. No processo de configuração do Microsoft Outlook, é solicitado que sejam informados os respectivos endereços de protocolos para envio SMTP e recebimento POP3. Ou seja, SMTP e POP3 usa onde? Na internet, sinal digital, energia elétrica, SMS, e-mails. Essa é de graça, né? Quem é que usa? É mentira? Não é mentira não. Lá, OSCP, Prefeitura, 2016, Valência, Bahia, tá? Então, quem usa POP e SMTP, né? E-mail. De graça, de graça. Mais uma. Os protocolos de envio e recebimento de mensagem em um serviço de e-mail são respectivamente. Então, colocou respectivamente, que significa o quê? Que a ordem tem que ser exata do que pediu lá, né? Envio e recebimento. Quem que envia? SMTP. Então, só tem aqui, ó, A e D, tá? DNS, servidor de nomes, né? Não tem nada a ver. Tem a letra D, tá? Simples assim. Cliente de e-mail. Cliente de e-mail já até falei, né? Já até dei a prévia aí para vocês, tá? Então, o cliente de e-mail existe o cliente web e o cliente desktop, ok? Então, aqui, exemplo de cliente desktop. O Microsoft Outlook, que tem ele desktop instalado no seu computador e tem ele no web também, né? O Outlook.com. E o Mozilla Thunderbird, que é um cliente de e-mail mesmo, desktop. O webmail tem o Gmail, Outlook.com, né? Yahoo, um monte. Então, o webmail é o que roda no site. Simples assim, né? As pastas do cliente de e-mail, né? O cliente de e-mail tem a caixa de entrada, que é onde chega seus e-mails. Caixa de saída, quando você cria um e-mail, clica em enviar, ele vai para a caixa de saída. Após a conexão ser feita, o envio ser finalizado, aí ele vai para a caixa de itens enviados. Enquanto o e-mail está na caixa de saída, significa que ele ainda não foi enviado, está tentando ser enviado. Ok? Itens excluídos é a lixeira do e-mail, né? Rascunhos é aquele e-mail que você começou a digitar, saiu, ele fica salvo lá no rascunho, para você finalizar depois. Os itens, né, da janela, né? De, para, CC e CCO, né? De é você, né? De você, remetente. Para seu destinatário, quem vai receber seu e-mail. CC significa com cópia, né? Você vai mandar um e-mail para João, com cópia para Maria. Então Maria vai ver que ela recebeu e João também recebeu. E vice-versa. Com cópia oculta significa que você vai mandar para João, cópia oculta para Maria. Né? João não vai saber que Maria recebeu. E Maria sabe que foi enviado para João e ela foi copiada ocultamente. Ok? Então, isso aqui é quando você manda uma cobrança para uma pessoa e copia o chefe, né, de forma oculta. Só o chefe sabe que ele recebeu. Agora, se o chefe responder, o que acontece? Aí, a pessoa lá também vai receber a resposta. E vai saber que a casa caiu, né? Aí vai descobrir, vai derrubar o esquema. Vai quebrar o sigilo aí. No software e-mail Outlook, qual campo é utilizado para enviar uma mensagem de e-mail com cópia para um determinado endereço, mantendo-o visível a todos os demais destinatários? PP, CCO, para, CC, assunto. Então você quer mandar um e-mail com cópia e que todo mundo vê? CC, né? Com cópia. Se é com cópia e o outro não pode ver, com cópia oculta. Ok?
É isto. A gente encerra aí. Dá tempo a gente iniciar aí. O próximo que é segurança. Nós vamos iniciar a segurança. E a gente finaliza na última aula, né? Na aula da véspera da prova. Então, de segurança, nós vamos ver um tema que também é campeão, né? Você pegou segurança, né, e Office, são os dois temas número 1 das provas, tá? Então, segurança, nós vamos falar de malwares, né, softwares maliciosos. Tá na pasta aqui. Sim. Então, vamos lá. Segurança digital, né? Segurança na internet. Então, malwares é a abreviação, né, para software malicioso. Né? Malware é todo tipo de software que tem um objetivo não benéfico, né? Então, nós temos o rootkit, worm, trojan, vírus, spyware, adware, ransomware, tem um monte de coisa, né? O rootkit, né, ele é um kit de malwares, que ele tem um acesso root. Lembra das aulas de Linux? Nós sabemos que o administrador do Linux chama root. Então, o rootkit, ele tem um monte de malware lá, uma caixa de ferramenta, né? E ele tem a função, o objetivo de pegar um usuário comum e transformar ele em um administrador, para ele conseguir executar todos os malwares sem nenhum problema, né? E os demais nós vamos detalhar eles aí também. Malwares, trojans, né? Ou cavalo de Troia. Cavalo de Troia é um software malicioso que se passa como se fosse um software legítimo, né? Então, você vai infectar num download. Por exemplo, você vai baixar lá, né? Baixar o GTA 6 de graça, né? Quem gosta de jogar aí, né? Aí você tá achando que tá baixando GTA. Às vezes, até tem o jogo mesmo, de fato. Só que dentro do jogo tem o quê? Um malware. Igualzinho a história de Troia lá, né? E o cavalo. O cavalo tava recheado de guerreiro, né? Então, às vezes o software é até legítimo mesmo, mas dentro dele tá cheio de softwares maliciosos. Isso é o cavalo de Troia. E às vezes ele só se passa mesmo, só tem a cara do software, mas quando você baixa não tem nada do software. É só os malwares, tá? E o objetivo? Roubar dados, abrir backdoors, né? Isso aqui são portas. Lembra das portas de comunicação? Então isso aqui abre uma comunicação para um hacker lá do outro lado do mundo acessar seu computador e acessar a sua rede. Ransomware, né? Esse cara aqui é a febre do momento e das provas, né? E também é o que está em alta. O malware campeão em alta e hoje é o ransomware. O que ele faz? Criptografa dados. Então ele é um sequestrador de dados. O ransomware ele entra no seu computador, faz uma encriptação de todos os dados. Quando você liga o computador, acessa lá, aí você vai entrar nos seus dados, aparece a mensagem. Dados criptografados. Né? Deseja pagar o resgate e tal. Normalmente eles cobram pagamento em Bitcoin, né? Porque o Bitcoin é uma moeda digital e a moeda também é encriptada. Então ela é mais difícil de ser rastreada. Tá? Mas não é impossível, tá? Só é mais difícil. Então o ransom ele vai exigir o quê? Um pagamento para liberar seus dados. Então, o ransom atacou, você formata o computador e volta um backup. Se não tiver backup, já era. Você vai pagar um trem sem garantia nenhuma. Você já perdeu, senta e chora, né? Vírus. Né? Vírus foi a primeira forma de malware, né? Então, malware é a categoria, né? Software maliciosos. Ransomware, Trojan, vírus são tipos de malwares, ok? Então, malware o vírus, aliás, é um software que se auto-replica com aquela ideia do vírus dentro da gente, né? Ele vai se replicando lá, multiplicando. E ele depende da execução do usuário. O vírus sempre precisa que você clica nele lá e executa ele. Você tem que abrir ele. Ele não abre sozinho, não. A partir do momento que você executar ele, aí ele se replica automaticamente. O objetivo? Danificar. E o vírus precisa sempre do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Um arquivo ou outro software. Tá?
Entendidos? Essas características aí que são comuns, tá? Vírus de macro. Agora vamos ver aqui os tipos de vírus, né? Vírus de macro. Lembra das macros, né? Que tem lá no Word, Excel, né? Que salva uma automatização de uma função. Então, dentro de uma macro, você pode desenvolver um programa e pode desenvolver um programa malicioso, que é um vírus. Então, toda vez que você vai abrir um arquivo que tem uma macro, o Windows te pergunta. Você conhece a origem, pode abrir mesmo. Porque se tiver um vírus, você vai executar ela, ele vai continuar infectando outras planilhas, outros documentos Word, né, do PowerPoint, e vai infectar o seu computador, tá? Ele é um vírus, só que específico, que fica na macro. Vírus polimórfico é um vírus que ele muda de forma, tá? Por quê? Porque os vírus eles têm uma forma de ataque, né? Uma forma, as características dele. O vírus ele vai sempre para o C2 ponto, outro vai sempre para downloads, outro vai lá para Windows. Tem um vírus que gosta de apagar tudo, tem um vírus que gosta de... Ele não gosta de apagar, mas ele gosta de pegar tudo e guardar numa pasta só, esconder, ocultar para a pessoa não achar. Então cada vírus tem uma característica. Então as vacinas, né, dos antivírus é feita em cima dessas características. Só que o vírus polimórfico, o que ele faz? Ele fica mudando de característica. Então hoje ele ataca de uma forma, aí amanhã ele já ataca de outra. Para quê? Para dificultar a detecção. O antivírus tem mais trabalho para pegar ele. Vírus de boot é um vírus que infecta a inicialização do sistema do seu computador. Tá? Então o computador ligou, antes do sistema operacional rodar, o vírus já começa. Então ele é mais difícil de detectar ainda, porque ele está antes do sistema operacional. O sistema operacional precisa iniciar para iniciar o antivírus. E o vírus já iniciou lá atrás, antes do sistema operacional. Ok? Entendido? E deu a hora aí. Encerramos por aqui. Muito obrigado para vocês e até a próxima aula para a gente finalizar.